ofício, a secretaria é surda, cega e muda, ela não vê, mesmo você mandando um ofício com fotografia. Como é que vai ajudar o turismo da cidade? É o seu desafio. Se a própria secretaria, a própria estrutura pública não ajuda no desenvolvimento de políticas para o turismo. Nós temos que consorciar com a educação, tem que consorciar com a cultura, né? Porque nós podemos ter aqui grandes eventos culturais, de teatro, um festival de teatro, um festival de música, um festival literário. Friburgo podia ter a Flip, nada aqui contra onde é realizada, lá em Paraty, mas Friburgo podia ter a Flip muito antes, festival de música, jazz. Nós sempre saímos na frente, mas perdemos na corrida, né? Saímos na frente e ficamos para trás na disputa. A gente perde, porque está faltando foco, a gente está com dificuldade nesse foco, porque se não estabelece que a secretaria, se ela é importante, ela tem que ter dinheiro para fazer esse evento, e tem que ter gente, como o senhor, à frente disso, nós vamos perder sempre. E aí, Gustavo, vereador, nós somos uma cidade que produz flor, mas esquece de florir as calçadas, de florir as soleiras, de florir os jardins. É uma cidade verde, nada contra o verde, é até bonito também. Mas nós só encontramos uma referência de flor na descida do viaduto, onde tem o mercado que vende flor. Fora isso, mais nada. Diferente, por exemplo, de Curitiba, que eu não identifico como um produtor de flor, mas as praças são floridas. Mesmo que colocadas em vasos, em arranjos metálicos, a cidade é florida. Então, vende a ideia o quê? De que é uma cidade que produz flor. De Friburgo, que produz flor, não consegue dizer para ninguém que produz. Então, isso é uma deficiência, que a gente pode mudar. Já fomos produtores de cerveja. Muri produzia cerveja, a cerveja Muri. Hoje temos um grande potencial de produção de cerveja, mas que está muito na mão do setor que está produzindo e a gente não está alavancando isso. Quer dizer, falta um olhar, uma habilidade, uma sensibilidade, né? Não é uma crítica, evidentemente, à sua secretaria. Eu estou dizendo assim, num conjunto de ações, o Executivo tem que estar mais atento às potencialidades que tem, porque se quer atrair turismo, nós temos uma boa gastronomia, temos sempre a ideia de que somos um polo hoteleiro, mas a gente perde uma pancada de prioridades e de oportunidades. Onde nós temos um espaço para realizar eventos? Nós vamos construir, dizem que vamos construir, não sei se vamos, porque isso já é uma... Espero que construamos o centro de convenções. Mas Olaria tinha um espaço para receber eventos. Qual foi a ideia? Montar uma UPA. Não se fala, não se debate, não se discute. É prioridade UPA em Olaria? Depois de ter lá o SESI, que é um espaço que está parado, o SASI, perdão, as unidades de saúde que são mal aproveitadas, e a gente vai ocupar aquele espaço que podia ser um espaço esportivo, um espaço de eventos, um espaço popular, um espaço cultural e até mesmo turístico, porque essas coisas estão interligadas. Mas não tem um diálogo com relação à prioridade que vai se dar para aquilo e vai se fazer lá UPA, né? Quer dizer, perde uma oportunidade da gente estar desenvolvendo. Depois não acha mais espaço, que é um espaço relativamente plano, né, que já é conhecido. A gente falou aqui da questão do lixo. Pô, dói ver. O cidadão vai para Lumiar. A primeira coisa que ele encontra na entrada do distrito é uma caçamba de lixo, uma bitela de uma caçamba de lixo. Caramba, é o que eu digo, o nosso olhar já se acostumou à feiura. Transbordando de lixo. Aí o cidadão que chega ali, ele fala, caramba, é uma cidade tão bonita, eu vim conhecer Lumiar, que o Beto Guedes canta, e tem uma caçamba de lixo logo na entrada. Será que o secretário não consegue perceber, né, o encarregado dessa questão, de que aquilo tem que ser modificado? A gente fala, mas não ouve, não entendo por que não ouve. Atrapalha a tua pasta, porque como é que vai vender turismo se a gente trata mal a cidade, né? Capina, limpeza, calçada mal cuidada, fica sempre na proposta de resolver para o futuro. Esse é o dever de casa. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai receber alguém na nossa casa é o seguinte, dá uma limpeza, arruma, põe uma flor, troca a toalha da mesa. A gente aqui faz ao contrário. Bagunça tudo e quer receber. Não vai receber. E quando recebe, vai sofrer crítica. E é natural que sofra crítica. Então, assim, não é uma crítica ao senhor, são observações que a gente faz. Eu não estou fazendo essa observação agora, a gente já faz nos ofícios que encaminha. Eu faço, inclusive, questão de mandar o ofício com fotografia, para não ter a dúvida de que o problema existe. Você manda o ofício, o cara vai, mais um ofício, joga na gaveta. Vai com foto. Mas nem com foto tem solução, é impressionante. Um buraco para cuidar leva meses. Os parques da cidade, os parques infantis, não tem um parque que esteja inteiro.
E olha quanto tempo nós estamos aqui falando, tem que cuidar do parquinho da criança, tem que... Porque o turista leva o filho no parquinho infantil na praça, ou não leva? E por que os parques estão todos quebrados? Uma quadra poliesportiva fica lá toda arrebentada, sem tela. Parece que é só para nós, não é só para nós. O turista vai chegar aqui e também vai querer usar aquele espaço. E mesmo que ele não use, é melhor que faça bem aos olhos, do que estar mal cuidado. Então, assim, no elenco de problemas, nós temos uma série de coisas para cuidar. Poda de árvore. O sujeito vai lá fazer uma poda, ele é tão mal orientado que ele mutila a árvore. E não há cidade que se embeleze se não tiver arborização. Mas a árvore mutilada, ela não ajuda. Aí, quando ela não está mutilada, ela está tomada de erva de passarinho. Se o meu olhar, como um morador da cidade, enxerga isso, o do que chega de fora enxerga ao quadrado isso, ele enxerga muito mais. Não é? Então, assim, é chamar atenção para essa dificuldade. Nós temos que trabalhar o turismo. Friburgo é uma cidade turística. Nós temos todo o potencial de atrair as pessoas para aqui. Fazemos uma discussão com relação ao orçamento, mas não temos poder sobre o orçamento, porque é uma prioridade, uma meta de governo. Então, o governo tem que mudar o seu olhar com relação a isso. Deixar de gastar 40% na saúde, porque passou do limite mínimo de 15%, já está em 40% e cada vez vai injetando mais dinheiro na saúde. E não tem solução para a saúde. E vai se perder, porque vai gastar todo o dinheiro na saúde sem resolver o problema da saúde. Então, se a gente quer produzir recurso, tem que ser de uma forma inteligente, criativa, capacitado para isso. E eu não tenho dúvida de que o turismo é o caminho, porque traz um investimento limpo, ajuda a vender a imagem da cidade cada vez mais e atrair cada vez mais turistas. Cidades muito piores em termos de beleza, de potencial, conseguem fazer isso. O Natal, lá em Gramado, já é vendido no meio do ano, não se encontra reserva, é procurado, e eu falo sem conhecer. Várias pessoas já me disseram para ir, ainda não fui, mas ouço sempre falar positivamente de quem vai. Eu gostaria que, da mesma forma, as pessoas que viessem a Friburgo pudessem tanto ouvir de nós que a cidade é bonita, que a cidade está sendo cuidada, está sendo tratada, quanto daqueles que nos visitam. Porque não é esse o comentário que a gente tem percebido, né? Acho que a nossa baixa estima tem vendido a nossa baixa estima também para quem nos visita. Eu acho que a gente tem que fazer uma correção de rumo. O que a gente puder ajudar, estamos à disposição. A Câmara tem se empenhado nisso. A discussão de orçamento é um caminho, mas não é a solução definitiva. Na minha opinião, salvo engano, a definição passa pelo Executivo do que é prioridade. E não tem apontado, lamentavelmente, o turismo como prioridade. Com o risco de levar uma bronca dos demais vereadores, vou convidar o senhor Ivan Prado, vou pedir para que o senhor seja breve, porque o senhor já tinha se inscrito e eu gostaria de assegurar também a palavra dos demais vereadores. E o tema turismo, na verdade, é um tema geral, né? A gente fala da cidade inteira, não tem jeito. Seu Ivan. Até porque eu fui abordado no meio do caminho pela única vereadora mulher da cidade, pediu para eu ser breve, então vou ser breve. Senhor secretário Naldo, prazer em conhecê-lo. Eu sou um antigo empresário da cidade. Embora a gente lidere hoje o Observatório Social de Nova Friburgo, eu não vou falar em nome de observatório, vou falar como empresário que estou aqui nessa cidade há 40 anos e já sou friburguense até de título. E eu sou localizado ali em Muri. Muri é um local que falta tudo e a entrada da cidade. Falta gestão pública. Os carros e caminhões param ali, impedindo, inclusive, que as pessoas caminhem. E, modestamente, a única empresa que se preocupou com isso e fez as suas construções a 15 metros do eixo da estrada foi a nossa empresa, Rustilos, e o posto de gasolina que nós construímos ali há alguns anos atrás. Bom, hoje nós fomos obrigados a botar jardineiras ali para que os caminhões não parem no acostamento, obrigando as senhoras a passar pelo leito da estrada. Mas esse não é o teor da minha conversa hoje, não. É que o vereador Gustavo e o Cláudio Damião lembraram que flores são coisas fundamentais numa cidade que se propõe a fazer turismo. Eu viajei um pouquinho, até porque eu já sou jurássico, tive tempo para isso e tal, e estive em Singapura, por exemplo, que é conhecido como Jardim da Ásia. A cidade é linda, toda construída em cima de jardins, toda em cima de flores. Você vai a Los Angeles, por exemplo, eles penduram dos postes jardineiras com flores. É uma cidade toda florida e linda. Quando nós fizemos os abrigos de ônibus da cidade, o governo Paulo Azevedo, os abrigos não tinham floreiras. Nós fizemos as jardineiras dos abrigos como doação à cidade.
Aliás, fizeram uma referência também ao Mercado das Flores, que foi uma construção nossa, da nossa empresa, ainda no governo Paulo Azevedo. Muito bem, esses abrigos de ônibus, que antes eram tão bonitinhos com flores, como os senhores se lembram, com flores e totalmente e bem conservados, porque a nossa empresa, que tinha a concessão de explorar a publicidade, mantinha eles arrumadinhos. E as flores foram colocadas também porque nós verificamos que a flor desperta o lado bom das pessoas. Quando você tem flor no abrigo, o vandalismo é muito menor. Eu tive a conta do metrô do Rio de Janeiro e verificamos naquela ocasião, década de 70, que as estações de metrô que a gente pensava que iam ser vandalizadas, a população usava aquilo de uma maneira mais correta e adequada possível, porque era tudo muito limpinho, muito bonito. Ou seja, as pessoas gostam das coisas bonitas e respeitam. Daí a nossa iniciativa de botar flor nos abrigos. Mas agora vamos ao centro da minha sugestão para o senhor. Eu vi-se aqui que o seu orçamento é um orçamento bastante modesto. Quer dizer, o senhor tem que ser, entre outras coisas, meio mágico para conseguir, com essa programação extensa que o senhor nos apresentou aí, que todo mundo gostou muito de ver, e ficamos perguntando, mas como é que esse secretário vai conseguir fazer isso com menos de R$100 mil que vai lhe sobrar, pagas todas as despesas? Aí me ocorreu um projeto que nós temos para botar flor na cidade de uma maneira graciosa, sem custo nenhum, ou seja, tudo que o senhor está precisando, me perdoe a observação, na sua gestão. Como florescer esses abrigos de ônibus sem gastar um tostão para isso? É simples, a gente pode fazer um concurso de primavera, verão, outono e inverno. Convidamos as floriculturas da cidade a se encarregarem de 2, 3 abrigos cada uma. Vamos dizer, começamos esse concurso pela Alberto Browne. Elas, ao longo do trimestre, vão zelar para que aquelas jardineiras fiquem bonitas. E uma comissão julgadora vai dar pontos, passando de quando em quando, não vai ser para um determinado dia, porque a gente corre o risco, daquele dia do concurso, você chegar lá e trocar a jardineira por uma linda que ele cultivou no seu horto. Mas, se a gente fizer uma comissão com o secretário de Turismo, o secretário de Cultura, o presidente da Associação Comercial e pessoas que sejam representativas da cidade, se a gente fizer isso bem feitinho e prometer essas floriculturas que a Prefeitura vai dar um prêmio simbólico, mas vai dar uma grande divulgação à floricultura que participar, porque a gente vai botar uma plaquinha no abrigo de ônibus, flores gentilmente cedidas a Nova Friburgo pela floricultura tal. Isso, e durante o ano inteiro tem essa plaquinha, cada floricultura, vamos dizer, tem 3 abrigos, 4 abrigos no Alberto Browne. Na realidade, a gente vai conseguir, então, que esses abrigos fiquem sempre floridos, sem nenhum custo para a municipalidade, porque eles querem ganhar o prêmio e a divulgação que vai ter em função das flores bonitas. E lembrando o que o vereador Gustavo Barroso falou aqui, Friburgo é o 2º município maior produtor de flores. Puxa, e a gente não vê flor na rua. E flor atrai turismo, embeleza a cidade. Quer dizer, esse é o desafio que a gente quer dar para o nosso secretário Naldo, que a gente sentiu a sua competência, a experiência na sua exposição, e é uma maneira de fazer isso, botar flor, embelezar a cidade a custo zero. Se o senhor quiser, eu levo no seu gabinete esse projetinho que eu tenho todo escrito, todo detalhado, como é que pode funcionar. Okay. E me perdoem, senhores, se eu fui extenso, mas queria dar esse recado. Obrigado, senhor Ivan. Inclusive, tem um projeto do vereador Cigano, de 2006, se não me engano, que já prevê a questão das praças, dos jardins, dessas parcerias, é fazer a lei funcionar, né? É fazer essa lei funcionar. Vereador Alcir Fonseca. Senhor presidente, parceria público-privada. Vereador Anderson Nogueira, quero parabenizar Vossa Excelência por essa audiência e também cumprimentar aqui o secretário, e serei bem breve nas minhas palavras, até porque o tempo já não espera mais. Falando um pouquinho, eu como presidente da Comissão de Agricultura, e até pouco tempo, a Secretaria de Cultura era ligada ao turismo, também à agricultura, e falar do potencial do turismo rural também, que seria importante falar sobre isso, né? Saber que a nossa região existe uma agricultura forte, que também pode se tornar um potencial, né, nesse turismo rural.
E dizer do Parque de Três Picos, que é um parque importante, né? Também falar da Festa da Flor, que a Secretaria realizou ano passado e esse ano vai realizar, se Deus quiser, de novo, que é também muito importante para a cidade. Falar também no parque de exposição que o prefeito tem vontade de fazer, ali no terceiro distrito, que também vai trazer muita gente de fora, então eu acho que vai movimentar também aqui a cidade. E também a Festa do Produtor Rural, que com certeza vai ser realizada esse ano também ali no Ceasa. O prefeito está disposto a fazer essa festa e também que movimenta a nossa cidade. Então, dizer que a agricultura também, através da agricultura, você também pode trazer o turismo para a nossa cidade, né? Então, também é uma opção que a nossa região, que o vereador Joelson do Pote disse, a gente tem ali um restaurante que chama atenção no terceiro distrito, tem o Hercos também com a sua truta. Então, com certeza, se a gente investir na área rural também vai trazer muito resultado para o turismo na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alcir. Passar para o vereador Ricardo. Antes, só fazer um comentário da terra do Alcir, do vereador Márcio Damasio e de outros. É que quando a gente passa por ali, eu acho que na Itália, na França, quando tem aquelas visitações aos vinhedos, aquela área é exatamente isso, mas exatamente isso. Podia ser ali um senhor circuito rural, né? Lá é fantástico, é bonito demais. Vereador Ricardo, perdão. Vereador Anderson Nogueira, gostaria de saudar pela essa iniciativa. Serei breve, porque estamos terminando aqui muito já. Mas eu gostaria de fazer algumas sugestões e também não poderia também deixar de responder ao meu amigo vereador Cláudio Damião. O povo de Olaria quer a UPA, sim, quer a UPA ali naquele local. Breve, rápido, se a gente fizer só uma análise de espaço, ali nós temos a construção do Parque das Flores com 600 famílias morando, Habitacional Roseral 1 com 200 famílias, Quaresma, Eucaliptos e Magnólias, que tem mais 300 famílias. Nós estamos aí falando em torno de 1.200 apartamentos, 4.800 pessoas morando ali. E quando há um evento cultural com muita música, ou um evento naquele local ali, incomoda muitas pessoas no seu dia a dia. Então, a UPA ali é o melhor local que tem que ser construído, que vai atender a necessidade que o bairro precisa hoje, que é de saúde. Bom, nós estamos falando de turismo. Professor, eu gostaria de te dar os parabéns pela coragem de já estar vendendo um centro de convenções que vai ser construído ainda. É corajoso e você tem que fazer isso. Com certeza, eu tenho medo dessa coragem, porque, de repente, esse projeto já está em início, vai acontecer, mas você sabe como são as atitudes e as vontades políticas. Mas se quem ganhar as eleições achar que pode demorar mais 4 anos, 10 anos, eu sabe que pode acontecer no nosso país. Nosso país, você sabe que isso pode acontecer. Eu vim nessa casa pedir apoio para que não fosse feito uma casa, um presídio. Um presídio, né? Eu sei disso. Aí tive apoio, inclusive na época, era o nosso prefeito isso aí, Cabral era o presidente, e essa casa foi fundamental nisso, né, João? Para não ter a casa de custódia ali, né? Para não ter a casa de custódia lá. E eu venho nessa casa. Mas só há de convir comigo que é corajoso. Mas o que eu vou falar sobre turismo foi 2 coisas. Eu vi o Alessandro, né, que é o guia turístico, Tiago, muito bem explanando, e acho que poderia ter uma atitude, salvo maior juízo, se já não estiver. A Secretaria de Turismo, na sua página da internet, poderia cadastrar os guias turísticos que estão hoje registrados pela Turisrios ou pelo Ministério do Turismo, e fazer, dentro da página, um compêndio de quem está habilitado para que as pessoas possam fazer a consulta desses profissionais. Eu acho que é uma sugestão válida e que vai ajudar muito os profissionais que já estão cadastrados. Fácil, é só perguntar o colégio, eles vão lhe informar quem estão formados. Eu fico triste em ouvir novamente falar sobre turismo na nossa cidade. Eu fui candidato a prefeito em 2008, e em 2008 o debate era o mesmo, infelizmente. Por isso que eu te falo a coragem de o senhor começar um empreendimento que ainda não está pronto, porque eu penso, a minha proposta do turismo é pensar da seguinte forma: nós só podemos pensar no turismo daqui a 2020,
Se a gente não programar um verdadeiro evento agora, para 2020, nós não vamos conseguir praticamente nada. Porque o senhor sabe que a inserção da indução desse turismo, se for receptivo, as festas, o trabalho, os hotéis, para se preparar para tudo isso, para isso começar a ser uma cadeia de pensamento, primeiro nós temos que ter um ponto positivo daqui a 6 anos, 8 anos, e trabalhar o que existe hoje no dia a dia até chegar nesse ponto lá. O que nós passamos e o que eu venho debatendo e vendo desde 2008 proposta, nós estamos sempre querendo vender a qualidade de vida que Nova Friburgo tem como proposta de turismo. Bom, se isso for bom, e é isso que a gente quer vender, é esse o projeto para 2020. Nós já perdemos o calendário de 2018 dos 200 anos da nossa cidade, com certeza está comprometido esse evento. Pode ser que possamos até fazer, mas se já tivesse estruturado desde quando foi pensado, em 2008, em 2004, lá atrás, seria uma festa muito mais bonita do que a gente possa realizar hoje. Se não tiver essa estruturação, pensar no evento que vai ser aquele o principal da nossa cidade, em 2020, e preparar a organização da indústria do turismo voltada para atender essa situação, nós vamos estar eternamente voltados a querer vender uma qualidade de vida que o friburguense tem, como se fosse uma proposta de turismo. E, infelizmente, a nossa cidade não vai chegar a isso. Se o Nami tivesse aqui, eu ia lembrar ele. O que Nova Friburgo perdeu e que deveria receber royalties em função disso, não só Nova Friburgo, como toda a cidade do entorno, com a retirada da capital do país, da cidade do Rio de Janeiro, e levar para Brasília, a retirada da capital do estado, de Niterói, levado lá para, acabando com o estado da Guanabara. A partir daquele momento ali, toda a estruturação do turismo receptivo, que foi construído não de uma década para outra, mas mais de 50 anos atrás, desmantelou todo o nosso pensamento turístico. A cidade foi decaindo de 1960 para cá, 65 para cá, até o que nós temos hoje aí. Então, a minha humilde opinião seria essa, tentar contribuir, ver se na página da Secretaria de Turismo a gente possa botar todos os nossos profissionais, guias turísticos habilitados, para que todo mundo possa se consultar e saber quem são esses profissionais. A gente tem que definir um evento. Em 2020, nós vamos realizar esse evento, e esse evento ele vai se transformar como a festa anual da nossa cidade, o evento anual da nossa cidade, e trabalhar a construção de toda a cadeia turística para se atender esse evento. Porque, ao contrário, nós vamos sempre querer vender o que nós temos de bom, de qualidade de vida, como turismo, ou como se nós somos um bom produtor de couve-flor, somos bons produtores de flores, e a gente nunca vai chegar numa situação que a gente precisa para criar a verdadeira indústria do turismo para a nossa cidade. Muito obrigado, desculpa aí o adiantado da hora. Vereadora Vanderleia, Nem acredito. abraça essa ideia. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário Naldo. Boa noite, doutor Luiz Carlos. Boa noite, vereador Anderson Nogueira. Quero te parabenizar por essa sessão específica do turismo tão importante, né? Todos esse assunto que nós estamos tratando aqui. Parabéns. Parabéns a todos os vereadores, né, que assinaram em conjunto com Vossa Excelência. Boa noite, Alessandro, e boa noite a vocês que estão aqui até nesse momento e a quem está nos assistindo. Eu gostaria de, já te parabenizei, né, vereador, e dizer que quando o Tiago veio ali, estava falando do guia turístico, e o Sader também colocou muito bem, realmente é muito importante, porque eu fiz um período só de guia turístico no estadual Jamil Jaique, então eu tenho, assim, maior interesse que esse curso continue, porque eu sei da importância que é. E aí, quando ele disse da importância do guia, eu tive a oportunidade de, nesse curso, estar conhecendo nossa cidade. Quando você disse, Anderson, dali da praça, de que muitas pessoas não conhecem, é a grande verdade. Tem pessoas que nasceram em Nova Friburgo, moram em Nova Friburgo e não conhecem a beleza, né, a maravilha que é a nossa cidade, porque podem dizer o que for de Nova Friburgo, mas depois de tudo que aconteceu, a nossa população aumentou. Eu tenho certeza disso, porque Campo do Coelho é exemplo disso. Terceiro distrito
os imóveis lá valorizaram muito, as pessoas procuram lugares para morar lá, já não tem nem mais quase lugar para se morar. Então, com certeza, a nossa cidade é maravilhosa. E aí, nesse curso que eu fiz de turismo, eu tive a oportunidade de estar conhecendo, como o doutor Luiz Carlos ali estava colocando a Casa do Barão lá no sanatório, que era a casa de caça, não é isso? E aí eu fiquei sabendo de uma história que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena aqui as pessoas ficarem sabendo das histórias, que são simples, mas é daqui, né, de Nova Friburgo, que quando alguém chega em algum lugar e pede batata baroa, tem muita gente que não conhece, né? Conhece como mandioquinha. Nesse curso eu pude aprender que era a casa do barão, né? E aí o barão trouxe uma mandioquinha e plantou lá e falava para a pessoa, né, que trabalhava, vai lá e molha a batata da baroa. E aí aquela batata, tem lugares que são conhecidos como mandioca, mandioquinha, sei lá, aqui em Friburgo se chama batata baroa, porque é a batata da baroa. Então, eu acho gostoso, eu acho bacana essas histórias. Então, isso, o guia que faz o guia de turismo, ele sabe contar para as pessoas que chegam. Então, quando eu fui visitar, quando eu fui até junto com esse povo que faz turismo, que fez guia de turismo no estadual Jamil Ejaic, nós tivemos a oportunidade de ir a Paraty. E chegando lá, os guias de lá, como o Sader colocou ali muito bem, eles te vendem coisas que na hora você fica tão encantado com as histórias, e nós temos história na nossa cidade. Nós temos uma cidade linda, né? O clima da nossa cidade, que desde muitos anos, né, as pessoas vêm para Nova Friburgo por conta do nosso clima, né? E quanto ao teleférico, eu quero dizer lá, né, para o senhor Rodolfo, que ele se expressou ali muito bem, né, e nós podemos ver, sim, né, a sua emoção na sua fala, e eu tenho certeza que toda essa casa, né, está junto com o senhor, né, nesse projeto, porque o que nós queremos é que as coisas melhorem a cada dia na nossa cidade. Então, agradecer ao secretário, né, por ele estar te dando esse apoio, ao prefeito pelo apoio que ele tem te dado, e dizer também que, assim, é claro que a Praça do Suspiro é muito conhecida, mas quando a gente fala a Praça do Suspiro, onde? Só você falar o teleférico, as pessoas sabem onde fica o teleférico. Então, parabéns pelo senhor ter escolhido a nossa cidade, ter escolhido Nova Friburgo, e por trazer essa boa notícia que em breve o teleférico vai estar funcionando. Isso é maravilhoso, né? E eu acredito que depois de tudo que nós ouvimos aqui, todos os vereadores, quem não andou, vai estar lá andando no teleférico do seu Rodolfo, né? E eu gostaria de fazer pedido também, viu, secretário? Nossa cidade, tão linda, nós não temos um portal da nossa cidade. Eu gostaria que o senhor pudesse estar pensando, fazendo um projeto, para que nós pudéssemos, né? Bem-vindos a Nova Friburgo, olha que coisa linda, né? E nós não temos isso na nossa cidade. E quando o vereador Alci falou aqui do turismo rural, ele colocou muito bem, eu também já tive a oportunidade, esqueci o nome da cidade, lá no Espírito Santo, como não? Venda Nova dos Imigrantes, perfeito, esse lugar mesmo. E lá, o turismo, ele é rural e familiar, é muito lindo. Então, com certeza, na área maravilhosa que eu tenho o privilégio de morar lá na estrada Friburgo-Teresópolis, como o vereador Joelso, o vereador Márcio Damasio, o vereador Alci Fonseca, realmente foi o que o vereador Anderson disse, aquela área é linda. Então, tem todo esse potencial para estar fazendo esse turismo também. E agora, terminando, vou te fazer mais um pedido. Como o senhor disse do comitê proatividade, é isso? Achei perfeito. Eu sei que não é da tua secretaria, mas, assim, para reforçar e fazer sempre um pedido para que molhem as plantinhas, porque tem flores na nossa cidade. Eu vejo. Principalmente quando a gente está indo ali para o Baripu, desde ali do Paissandu, né, nós temos ali a Praça Marcílio Dias, que é linda, e indo para o Baripu, tem aquelas... onde ficam as flores dentro? Esqueci o nome. Jardineiras. Então, tem flores ali lindas. Só precisam ser molhadas, claro, quando não chove.
Então, esse é o meu pedido, que você possa estar molhando aquelas plantinhas. E domingo eu pude observar como está bonito ali em Duas Pedras. A grama toda cortadinha. No domingo eu passei, até falei para o meu filho, falei, olha como está bonito aqui. Que bonito quando, né, é cuidado. E ali está cuidado. Então, nós temos que ver também o que é bonito na nossa cidade e estar parabenizando a todos que colaboram para isso e pedir que as pessoas colaborem também, né? Que plante lá na sua calçada também, que molhe, que cuide nas ruas, enfim. Parabéns por essa sessão, muito bom. Eu não sabia que era tão bom assim estar aqui discutindo turismo. E sei também que sua pasta, a gente fala da saúde, da educação, mas a sua também, secretário, não é fácil, mas eu sei que você vai chegar lá. Parabéns a todos e uma boa noite. Muito obrigada. Desculpa ter falado demais. Essa vereadora está viajando muito, né, rapaz? Olha. Considerações finais bem breves, por favor, vereador professor Pierre, para encerrar a sua participação. Muito breve, saudar, a reunião foi muito positiva, né? Agradecer muito a presença do Nauro, a presença também dos Carlos, que exemplo que o senhor dá, sempre presente, e o sanatório realmente é enaltecido pela presença do senhor, né? De todas as pessoas que integram o turismo, que participaram, que colaboraram com a presença e vão fazer um trabalho cada vez mais para apoiar a Secretaria Municipal de Turismo. Só uma curiosidade orçamentária. Casimiro de Abreu tem um orçamento 7 vezes maior do que o orçamento de Nova Friburgo para o turismo. É só uma reflexão para quando a peça orçamentária chegar aqui a essa casa. Quer dizer, em torno de 1,5%. Nova Friburgo na casa de 0,2%. Realmente, nem tudo é só orçamento, mas o orçamento tem que existir para o secretário ter um pingo de autonomia na sua pasta. Então, a saudação pela reunião e a comissão do turismo, inclusive os membros, né, o vereador Gustavo, eu já estou aqui fazendo um planejamento aqui de atuação, a Vanderleia, eu já estou fazendo um planejamento de atuação, já conversei com os membros ali, a gente tem uma grande discussão de apoio legislativo na questão do turismo. Então, já está aqui um escopo de reuniões, inclusive de proposta, eu quero conversar antes com os 2 vereadores, para reuniões de trabalho, no sentido de dar encaminhamento a umas questões importantes do sistema, né, municipal articulado de turismo, o que vai ajudar a fomentar o turismo na cidade. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador professor Pierre. Considerações finais do doutor Luiz Carlos. Obrigado pela presença mais uma vez, doutor Luiz Carlos. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite formulado pela Câmara dos Vereadores e pelo vereador Anderson Nogueira, e eu acho que é de suma importância a participação de vários segmentos da sociedade numa discussão tão importante como é o turismo, né? Como eu já falei, várias cidades do mundo, elas vivem às custas do turismo. É uma fonte de renda, é uma fonte importante também para gerar empregos, e eu dou os parabéns pela iniciativa, e muito obrigado. Boa noite. E contamos com o Sanatório Laval lá, com o maior jardim botânico, né, de altitude do mundo. Nauro, obrigado pela presença, suas considerações finais. Bom, turismo, olha, eu dava aula às 11 horas da noite, os alunos queriam que eu saísse, eu não saía não. Aí eu tinha que voltar para Friburgo, estava em Petrópolis. Mas é empolgante mesmo o turismo, eu acho que isso é fundamental, essa discussão. Eu só queria falar um pouco sobre o Ivan das Flores, tá? Que foi muito colocado aqui sobre as flores, acho importantíssimas as flores. Já temos hoje em Vargem Grande um passeio guiado, tá? Já está tendo essa... Nós estamos indo lá para ajudar nessa estruturação, para ajudar a vender, porque não adianta ter lá e não vender, tá? Então, vamos trabalhar isso. Eu não falei que naquele projeto do chafariz tinha ali um deck, não sei se repararam, não deck, é um superior. Ali é para realmente proporcionar a venda de flores, para ficar, né, o que nós temos lá na Ipu, perto da Ipu, vamos ter a Ponte da Saudade, ter ali essa possibilidade de venda para realmente mostrar as flores. Tá? O trabalho no Terefri, que nós plantamos no Terefri, quando era presidente do Terefri, foram 6.000 mudas de flores. É um projeto que nós temos que botar isso, nós temos que colocar que nós somos grandes produtores de flores. Então,
vou ter o maior prazer em recebê-lo, tenho o maior prazer em receber todas as pessoas, qualquer pessoa que tem ideia para turismo. Eu acho que essa é a minha função. O turismo, como ele mexe com várias atividades, a nossa secretaria está lá para isso. Tá? O nosso público final é o empresário, é o cidadão e o turista que vem aqui. Todos esses que nós estamos lá para receber, tá? A qualquer hora, não tem problema. Como falou bem, turismo, todos eles são viciados. Quem trabalha com turismo é a cachaça que vicia. Nós trabalhamos então, no hotel, não fecha nunca. Estão lá as flores. Quero agradecer ao convite, me colocar aqui à disposição dessa casa. Quero deixar até registrado que tenho o maior prazer mesmo de vir aqui discutir projetos de turismo, colocar como nós estamos turismo. Eu sempre lembro que foi essa casa que nos ajudou, lá no Telefri, né, vereador? Quando nós estivemos naquela briga da casa de custódia, porque hoje nós estamos recebendo lá um centro de convenção. Eu tenho certeza que ele vai ser, porque nós vamos brigar, nós estamos brigando há muitos anos, e que se não fosse lá, se fosse outro lugar da cidade, só que lá eu vejo como conhecimento. Então, foi essa casa que nos deu apoio naquela época, e vai ser essa casa que nós vamos sempre pedir apoio. Naquela época, fomos recebidos pelo presidente, era o prefeito Rogério Cabral. Conseguimos reverter uma situação do centro de convenção. O centro de convenção que nós estamos vendendo não são os eventos. Nós vamos mostrar para quem tem eventos, que nós temos condições de receber evento. Evento de médico, por exemplo, um evento da turma dos ex-alunos do Pitangui. É um evento que não cabe aqui, nem o nosso, são 5.000 médicos. Então, é isso que nós queremos mostrar. Hoje, Foz do Iguaçu, qualquer hotel em Foz do Iguaçu tem centro de convenção para 2.500 pessoas. Porque eles trabalham esse tipo, não é eu fazer o evento. Vamos trabalhar também, mas nós vamos mostrar que nós temos condição. Por isso que eu tenho que vender antes, porque quando eu tiver lá o centro de convenção funcionando, nós temos que pagar as contas. O município não tem dinheiro para pagar essas contas. Então, nós vamos ter que, porque senão eles transformam no elefante branco. É esse sentido que nós vamos trabalhar e nós somos obrigados, não tem uma volta. Lógico que eu sei que vou precisar do trabalho, de todo o conhecimento que vocês têm no Estado, na política, com os deputados, cada um tem a sua, para que, mudando o governo, não mudando o governo, que continuamos com a articulação lá embaixo, é fundamental, o município tem que ir lá, sim, sempre. Foi um deputado aqui que me levou lá embaixo, o deputado Ney, na época, me levou lá embaixo, que eu queria conhecer, porque queriam tirar o centro de convenção, uma dessas histórias que nós ouvimos que ia sair o centro de convenção. Então, isso é importante. Foi aqui na casa que o Rogério Cabral abriu para a gente vir aqui, nós vamos estar sempre aqui. Agradeço a oportunidade, vereador, e conta comigo. Pierre, sabe que, e se for para discutir turismo, Gustavo sempre estou com vocês, Vanderlei, com a comissão, venho discutir, vai ser um maior prazer, vou colocar alguém, ou eu venho discutir pessoalmente com vocês, aí qualquer ideia em cima do turismo. Mais uma vez, obrigado a todos. Bem, obrigado a todos os presentes. Muitas foram as ideias, inúmeras as propostas, né? Destaque aqui só para algumas, não vou ler todas, mas estão anotadas: o circuito cervejeiro, com o sonho da cidade da cerveja, a questão da Estrada das Serras, que eu acho muito pertinente, inclusive com a diminuição ou melhor sinalização dos pardais pela estrada, a questão do pacto, né, para a questão ali da Praça do Suspiro, não só a fonte, mas especialmente o teleférico, uma força-tarefa para que a coisa possa acontecer de forma mais rápida. Acho que o chafariz da Praça Demerval é importantíssimo e criar ali realmente um novo mercado de flores, e o véu das noivas, tecnicamente viável, é possível, além do apoio total aos alunos do Colégio Estadual Jamil Ojai com relação ao de guia de turismos. Há muitas outras propostas, acho pertinente a questão do calendário dos 200 anos. Eu não estou citando aqui todas as questões das propostas, e o Nauro anotou todas as questões, e a Câmara aqui, posteriormente, a gente passa tudo, e a questão orçamentária, que é fundamental. Sem dinheiro não se faz nada, sem as parcerias não se faz nada. Bem, pela inquietação percebida, acredito que a reunião de hoje sobre o turismo pode ser aí, que possa ser, né, o primeiro passo para que deixemos de ter apenas uma vocação turística. Eu vou insistir nisso. Nova Friburgo tem uma vocação turística, não é ainda uma cidade turística. Então, que possa ser esse primeiro passo para sair da vocação turística para a cidade turística. As ferramentas a gente tem: natureza, povo e história, uma história imperial. O
O que falta é inspiração e facilitação por parte da Prefeitura para que a cidade avance e aconteça. E para encerrar, definitivamente, quando eu vou a outras cidades, eu percebo quanto que a nossa Nova Friburgo é maravilhosa, né? Então, eu estou convicto de que nossos potenciais e de que o turismo, com os nossos potenciais, o turismo é a pedra fundamental da nossa reconstrução, do nosso recomeço como cidade. E a responsabilidade não é só da Câmara, não é só do prefeito, não é só dos empresários, a responsabilidade é de todos nós. Então, obrigado. E para falar pela primeira vez e para encerrar, dar a sua fala inicial e dar suas considerações finais para o presidente da Câmara, vereador Márcio Damasio. Ele é muito democrático, né, rapaz? Não falou nada, só vai falar no final. E se sinta satisfeito, presidente. Obrigado, vereador Anderson. Acho que as horas já se avançaram, né? E eu só quero rapidamente fazer as minhas considerações finais aqui para que a gente possa encerrar a nossa sessão. Parabenizar a Vossa Excelência por esta proposição, né, apoiada por todos os vereadores. E a gente fica feliz em ver aqui o secretário de Turismo, né, Nauro, vir aqui e trazer esta explanação que está, podendo ser assim, sendo elaborada, e eu acredito que em breve a gente já vai começar a ver o resultado disso aí, porque nada é feito sem um planejamento, né? Então, a gente fazer críticas, né, fazer discursos com críticas é muito fácil, mas fazer e ver, trabalhar, né, para que colocar em prática, isso não consegue se colocar essas coisas em prática de um dia para o outro. É necessário um planejamento. Então, a gente percebe-se que também não houve um planejamento há um tempo atrás. Isso está acontecendo agora e, em breve, essas coisas irão ser colocadas em prática. Quero dar aqui a minha saudação, né, aos empresários, que realmente investem na nossa cidade, até nosso amigo Rodolfo, né, parabenizar pela sua garra e a sua dedicação com a nossa cidade. A gente sabe perfeitamente da dificuldade, né, os trâmites legais para as coisas acontecerem, e quando a gente encontra uma pessoa com determinação, é dessa maneira que a gente vai construir e avançar muito na nossa cidade. E a gente fica feliz em saber, né, a Fonte do Suspiro vai ser revitalizada, e quando nós aprovamos nesta casa aqui um projeto, só queria ressaltar isso aqui, que fomos até alvo de muitas críticas por alguns pares, que nós aprovamos um projeto aqui nesta casa de parceria pública-privada. E isso vem acontecendo na nossa cidade, são parcerias públicas, né, com as privadas que vem acontecendo, né, uma empresa particular que vai assumir aquela fonte ali, outra, né, a Unimed também vai tomar conta dessas academias ao ar livre, doar mais uma. Se estiver errado, Nauro, pode me corrigir, né? E então é isso aí. Então, quando a gente aprova aqui, fomos criticados, né? Mas nossa intenção era boa e acredito que isso vai acontecer. O orçamento realmente é muito pequeno, o orçamento do turismo. E aí, licitação já feita para os parques infantis, né? Então, quer dizer, as coisas estão acontecendo. O orçamento é muito pequeno, realmente, mas também cabe ressaltar que nós, nesta casa, aprovamos também no orçamento um remanejamento de 35% no orçamento. Então, sem dúvida, eu tenho certeza que o prefeito, na sua boa vontade, também não vai te deixar na mão, não tem deixado, né? Já não tem deixado e não vai deixar. Ele tem opção de fazer um remanejamento para que possa também dar uma sustentabilidade maior na questão do turismo. E, realmente, não poderia deixar de falar também do turismo rural, que é a área do 3º Distrito, onde eu moro, né? Tenho a minha residência, a minha propriedade, e a gente vê lá aquelas belas paisagens, né? Restaurantes, né, que estão recebendo inúmeras pessoas, tanto da nossa cidade quanto de outras cidades, e tem se despontado, e realmente se faz necessário um grande planejamento para aquela área. Aí eu quero falar aqui a respeito do condomínio industrial, rapidamente.
quando o vereador Joelso se posiciona contra o condomínio industrial, eu só imagino que há uma necessidade, Nauro, realmente é de regularizar aquilo ali, porque queiram ou não queira, já está acontecendo ali. Conquista hoje já é um grande polo industrial, um grande polo industrial. Então, se não houver uma intervenção por parte do poder público naquela região para que regularize, para que não haja um crescimento desordenado, o que vai acontecer é o que aconteceu em toda a nossa cidade, crescimento desordenado. E isso parte dos próprios moradores dali. As pessoas, os próprios proprietários estão preocupados, sim, com desapropriação de terra, mas eles não estão preocupados em aterrar à beira de rio e fazer as suas próprias construções ali e alugar posteriormente para os empresários. Então, isso se faz necessário. Queira ou não queira, o condomínio industrial ele já está instalado ali. Há um crescimento hoje, vai dentro de Conquista hoje para ver quantas indústrias já tem ali, indústria da moda íntima, né, já tem fábrica de metal mecânico, né, lojas de móveis. Então, é um circuito ali, realmente, que agora a gente percebe que realmente precisa que o poder público venha intervir para que não deixe a coisa crescer desordenadamente e que não possa afetar realmente a área, que a área da agricultura realmente é de Conquista para lá, né, e Pilões, Campinas, e Salinas, e São Lourenço, Rio Grande, que é onde realmente tem uma área, num potencial muito grande da agricultura. Então, senhores vereadores, eu quero agradecer a atenção de todos e vou dar por encerrados os trabalhos desta 33ª reunião da 2ª sessão ordinária, e marcando a próxima para o dia 5 de junho, às 17h30. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.